Meus irmãos, retornamos aqui para mais uma aula da jornada bíblica de Mateus ao Apocalipse. É sempre um privilégio ter cada um de vocês aqui nessa sala de aula virtual, ambiente que Deus tem preparado para nós e que tem sido uma grande bênção, não só para vocês que me assistem, mas muito mais para mim, que estou aqui como mentor e professor exercendo o ministério que o Senhor me confiou, tá bom? Fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Irmãos, a forma mais certa, mais certeira de você ser feliz é você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. É você exercer aquilo que Deus te confiou. Isso vai te trazer muita alegria, muita felicidade, vai te trazer também algumas lágrimas, algumas crises de desespero, digamos assim, ou seja, vontade de parar, vontade de desanimar. Muita coisa vai acontecer contigo, mas no final você vai ser invadido por um sentimento de êxtase em olhar e ver a missão cumprida, pois a palavra fala: verás o fruto do seu trabalho, da obra de suas mãos e ficará satisfeito. Eu fico muito feliz quando eu encontro com um dos alunos aqui da Jornada Bíblica na rua e eles falam o quanto as aulas estão sendo esclarecedoras, o quanto está contribuindo para a sua vida espiritual. Isso é motivo de muita alegria para mim. O meu objetivo aqui é verdadeiramente ajudá-los a crescer na graça, no conhecimento, ajudá-los a mergulhar profundamente nas Escrituras, porque, como eu disse na aula passada, essas palavras contidas nesse livro, elas são espírito e vida, elas são poderosas para mudar a nossa vida. Então, eu me sinto muito feliz em poder estar aqui com vocês. E a gente sabe muito bem que aquele que ensina aprende mais. Todas as vezes que eu sento aqui diante dessa câmera para falar da palavra e, entre aspas, aqui ensiná-los, ainda que aprendemos juntos com o Espírito Santo, mas eu estou aqui na qualidade daquele que fala e você na qualidade daquele que ouve. Então, todas as vezes que eu me sento aqui, eu estou servindo a você, mas ao mesmo tempo eu estou fixando dentro de mim mesmo todo o conteúdo que a gente está estudando aqui. Então você percebe como isso é bom para mim, como isso produz crescimento para mim também. Então nós vamos crescendo juntos, tá bom? Eu aconselho você a estender essa graça adiante. O que você aprende aqui, ensine aos outros, tá bom? E nessa aula, antes da gente começar, eu quero propor a você um desafio, tá? Porque a gente nasceu, irmão, para transbordar. Transbordar é o quê? É você não reter a bênção, mas sim você compartilhar a bênção, tá? Não, é você compartilhar a bênção. Então eu quero desafiar você a compartilhar esse curso com outras pessoas, com pessoas que você deseja que tenham esse mesmo conhecimento que você está recebendo aqui, com pessoas que você acredita que esse conhecimento vai abençoar a vida delas, tá bom? Deixa a bênção transbordar aí na sua vida. Então, você que aceita esse desafio, você que quer compartilhar esse curso, essas aulas, tá com alguém para que essa pessoa venha fazer parte da jornada bíblica, você vai lá no grupo do WhatsApp, você vai escrever link, tá bom? Você vai me pedir lá o link, lá no grupo do WhatsApp, assim eu vou saber que você chegou até essa aula. Então você vai pedir lá, ó, link, só vai escrever isso aqui, ó, link, e eu já vou saber o que você está querendo, tá bom? Você vai colocar lá e eu vou mandar para você o link, tá bom? Para você compartilhar a jornada bíblica com alguém que você ama, que você quer que seja abençoado por essas aulas. Amém, meus irmãos? Então vamos lá, meus queridos. Estamos aqui diante do versículo final desse texto que a gente pegou para estudar, que é o versículo 12, ok? A gente veio estudando todo o versículo 11,
versículo 10, e aprendemos o comparativo que Jesus fez ali, entendemos o que Jesus quis nos ensinar. E agora a gente vai concluir com o verso 12, onde Jesus diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, porque essa é a lei e os profetas. Então, olha só que coisa tremenda, tá? Deixa eu mudar essa cor aqui. Você percebe que parece, a primeiro momento, que Jesus está trocando a conversa, o assunto? Porque Jesus ele vem falando aqui, Jesus ele vem falando do relacionamento entre o pai e os seus filhos, ou seja, Jesus vem falando do relacionamento entre ele e nós, entre nós e ele. Fala, pede ao pai, busca, pede, bate, a porta vai abrir. Ele está falando de um relacionamento na vertical. E agora, nesse versículo 12, sem preparar, sem fazer o contraponto, nada, simplesmente Jesus fala: tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam. Então aqui ele tira o relacionamento da horizontal e ele coloca esse relacionamento na vertical. E isso aqui é muito poderoso, irmãos. Isso aqui é muito poderoso. Essa troca de assunto, que parece que Jesus está trocando de assunto, mas ele não está. Ele está mostrando aqui. Lembra que eu falei, irmãos, que cada parte desse sermão da montanha, cada fala de Jesus que foi colocada como uma peça de um quebra-cabeça, exatamente no lugar que está, na ordem que está, tem um propósito. Jesus era um grande mestre, muito sábio em suas palavras. Então, o fato de Jesus falar essa palavra, esse ensinamento exatamente aqui, tem algo a nos ensinar. A disposição dessas palavras, a ordem que ele falou, tem algo a nos ensinar. Isso aqui é muito profundo. Então, Jesus vem falando de um relacionamento, né? Ele começa falando de um relacionamento na vertical. Aí agora Jesus muda para um relacionamento na horizontal. Irmão, se você pega ah, um relacionamento na vertical, se você pega uma linha na vertical e depois você traça uma linha na horizontal, o que que você faz? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Hum, Deixa eu ver se eu consigo fazer um desenho aqui para vocês. Para vocês. Tá, não vou conseguir aqui, mas deixa eu tentar de outro modo aqui. Calma aí, irmãos. Eu vou conseguir. Quer ver? Ó, eu vou conseguir. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer um desenho aqui para vocês aqui, irmãos, em nome de Jesus. Quer ver, ó? Vou fazer um desenho aqui, ó. Quer ver? Só um minutinho, irmãos. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Não está aparecendo aqui. Beleza. Começou a aparecer um negócio aqui. Espera aí. Eu não planejei isso, irmãos. Poxa vida. Eu não planejei essa. Era um improviso que eu queria fazer aqui, mas vamos lá. O que eu queria dizer aqui para vocês, meus irmãos, era o seguinte. Se você pegar uma linha, se você pegar uma linha na horizontal, na vertical, assim, vou usar
Vou usar esses dois lápis aqui, ó. Duas canetas que eu tenho aqui. Depois eu vou ver uma forma de fazer isso, de conseguir desenhar aqui na tela, para vocês poderem ver quando eu quiser fazer um desenho. Imagina você tem uma linha na horizontal e agora você traça uma linha. Espera aí, irmãos, deixa eu voltar aqui minha mente. Imagina que você tem uma linha na vertical, vertical. E aí você traça uma linha na horizontal. O que que forma? Forma uma cruz. Se você tem uma linha na horizontal e uma linha na vertical, você formou uma cruz. Amém, irmãos? Então, olha só o que que Jesus está fazendo aqui. Jesus estava falando do relacionamento na vertical. Aí agora, Jesus parece que vai mudar de assunto, mas não. Ele continua falando sobre relacionamento. O relacionamento, ele fala isso dentro do mesmo parágrafo. Ele fala isso como uma continuidade. Então, ele não removeu o assunto. Ele não tirou o relacionamento na vertical para acrescentar um relacionamento na horizontal. Não. Jesus acrescentou, ele sobrepôs no sentido de acrescentar. Então agora Jesus ele está falando que o relacionamento na vertical, o relacionamento entre o homem e Deus, ele está conectado ao relacionamento entre o homem e o seu semelhante. É isso que Jesus está ensinando. Eu tentei simplificar, compliquei, mas eu vou descomplicar agora. O que Jesus está nos ensinando aqui? Ele vem falando sobre o relacionamento entre o homem e Deus, certo? E depois ele muda para falar do relacionamento entre o homem e o homem, sabe? Entre o homem e o seu semelhante. Só que ele faz isso de uma maneira contínua, como se fosse uma continuidade do assunto, como se fosse uma extensão do assunto. É como se Jesus estivesse dizendo assim: olha, o que eu vou falar agora não é um assunto diferente, não é uma coisa que está desconectada, não é uma coisa independente, não. O que eu vou falar agora é um complemento, é algo que vai acrescentar no que a gente já estava falando. O relacionamento vertical é complementado pelo relacionamento horizontal. Logo, para que eu seja uma pessoa que tem as características do cidadão do reino dos céus, que é isso que a gente aprende no Sermão da Montanha. Volto a falar com os irmãos, o Sermão da Montanha é o quê? É o que eu chamo, Rafael, da doutrina de Cristo, porque ele contém as características que o cidadão do reino dos céus deve ter. Então, se a gente entende isso, Jesus está dizendo que o cidadão dos reinos dos céus, ele tem relacionamento na vertical, ele tem relacionamento com Deus. E tudo que ele vem falando sobre esse relacionamento com o Pai. Peça ao Pai, busque no Pai, creia que o Pai pode te abençoar. Se você, sendo mal, dá boas coisas ao teu filho, o Pai é bom, ele vai te dar coisas boas. Jesus vem falando assim. Aí agora ele vai complementar, ele vai acrescentar, ele vai mostrar que tem um relacionamento que também está conectado a isso, que é o relacionamento na horizontal. Ele vai dizer: olha, o relacionamento com o seu semelhante está conectado ao seu relacionamento com o Pai. Da mesma forma que você deve cuidar bem do seu relacionamento com o Pai, você também deve cuidar bem do seu relacionamento com o seu irmão, com o seu próximo. E isso que eu falo com você está espalhado nas Escrituras. O Criador, ele tem como desejo que eu e você venhamos cuidar uns dos outros, tá? Irmãos, isso aqui é algo muito poderoso. Saber que é desejo do Pai que eu e você venhamos cuidar uns dos outros. Isso daqui é algo muito poderoso. Você entende isso? É o desejo do Pai que nós venhamos cuidar uns dos outros. E ele está falando aqui agora de relacionamento. Então ele coloca aqui tudo quanto pois, tá? Esse tudo, esse tudo quanto pois aqui, ó, tudo quanto pois. Vamos lá no texto. É interessante, ó.
tudo quanto pois. Quando Jesus fala tudo aqui, é tudo, irmãos. Tudo. Tudo quanto pois. Ou seja, em todas as esferas da vida, em todas as nuances da vida, em cada parte da sua vida, em cada área da sua vida. Ele está dizendo isso. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam. Ou seja, Jesus está dizendo, tudo que você espera receber, tudo que você quer receber, tudo que você quer colher. Aí Jesus está dizendo, assim fazei o vós também a eles. Basicamente, o que Jesus está dizendo é o seguinte, tudo que você quer colher, você tem que plantar. Vamos escrever isso aqui para a gente fixar? Tudo o que você quer colher, você tem que plantar. Não é isso? Tudo que você quer colher, queridona, você tem que plantar. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Você quer colher amor, plante amor. Você quer colher benevolência, plante benevolência. Você quer colher graça, plante graça. Isso aqui é poderoso demais, irmão. Isso aqui é muito profundo. Sabe por quê? A gente aprendeu aqui pedir e dar-se-vos-á, certo? Vai chegar um momento que vai ser momento de você pedir. Mas vai chegar momento na sua vida que você vai ter que dar. Você vai ter que ser aquele que vai dar. Entende o que eu digo? Quando Jesus fala assim, pedi e dar-se-vos-á, às vezes você pode estar pedindo algo a Deus e Deus vai usar alguém para, através dessa pessoa, abençoar você. Aí você é o que pede e a pessoa que veio te abençoar, amando de Deus, é a pessoa que vai dar. Só que essa história pode inverter. Talvez você pode ser aquele que vai ser resposta de Deus para alguém e você vai ser aquele que dá. Você vai ser aquele que abre a mão, que abençoa, sabe? Você vai ser aquele que entrega. Então, você vê como Jesus ele é sábio nas suas palavras. Eu amo Jesus, irmãos. Que coisa, Jesus é fora da curva. Jesus era demais. Glórias ao nome dele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha como ele conecta o fim ao começo. Aqui é um bloco, tá? Aqui a gente tem um bloco que Jesus fala esse assunto. E no último versículo ele consegue, de forma muito poderosa e sábia, conectar ao primeiro versículo. Porque ele está dizendo aqui: tudo quanto, pois, querei que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Então, olha só, se você quer que alguém te dê, se você quer receber, você também tem que estar disposto a dar. Entende? Jesus nos ensinou pedir, pedir e dar-se-vos-á. Mas você vai estar na sua vida, ao longo dela, nas duas posições. Em momentos da sua vida, você vai estar na posição de pedir, mas vai ter momentos na sua vida que você vai estar na posição de dar, sabe? Seja a resposta de Deus na vida de alguém quando você entender que você pode ser, quando o Criador falar ao teu coração. Deus muitas vezes usa pessoas para abençoar pessoas, sabe? E você e eu precisamos entender isso. Se nós queremos ser abençoados, nós temos que abençoar. O que Jesus falou para nós se resume nisso aqui. Tudo que você quer colher, você tem que plantar. É o que Jesus está dizendo. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles também. Percebe isso, irmão? Então aqui a gente tem uma conexão poderosa. Ele diz: buscai e achareis. Vai ter vezes que você vai ser aquele que está buscando, sabe? Você vai ser o que busca, sabe? Mas vai ter vezes que você vai ser aquele que acha.
no sentido de ser achado, sabe? Alguém está buscando algo e esse algo pode estar em você. E essa pessoa vai encontrar em você aquilo que ela está buscando, sabe? Pode ter alguém buscando um ombro amigo e você vai ser esse ombro amigo. E você vai ser a resposta de Deus para essa pessoa. Talvez seja você que está buscando um ombro amigo e aquela pessoa lá vai ser usada por Deus para ser um ombro amigo para você. Então, aquilo que você precisa, você também deve estar disposto a fornecer aos outros. Se você quer uma pessoa que você possa confiar segredos, seja uma pessoa confiável. Se alguém te contar um segredo, guarde-o para você. Se você entende que um dia você pode precisar de ajuda, você pode buscar ajuda e você quer encontrar ajuda, seja uma pessoa que ajuda os outros, seja com conselhos, seja com bênçãos financeiras ou materiais, não sei. Mas você entende a essência do que Jesus está falando e como isso se conecta ao versículo 7. Talvez você pode ser a pessoa que bate a porta hoje, sabe? Mas talvez você pode ser a pessoa que tem a chave para abrir a porta para alguém. Jesus falou: batei e abrir-se-vos-á. Talvez você é a pessoa que está batendo a porta, que vai bater a porta. Mas talvez você pode ser a pessoa que está do lado de dentro e você tem a autoridade para abrir a porta para alguém. Então, se você quer que portas se abram para você, se você tem autoridade para tal, abra portas para pessoas também. E as portas se abrirão para você também. Espere, espere colher aquilo que você planta, porque isso é uma lei espiritual que você plantar, você vai colher. Então, isso é formidável, irmãos, porque tudo isso que Jesus falou aqui está conectado. O Pai, ele quer me abençoar, o Pai, ele quer responder a minha oração. A gente aprendeu aqui, se você pede uma boa coisa ao Pai, o Pai vai te dar aquilo. Mas essa relação, essa forma de Deus me dar ou me abençoar, vai envolver as pessoas à minha volta. Então, por isso que eu tenho que informar você, a gente tem que refletir sobre isso, que a relação vertical, a nossa relação com Deus, está conectada à nossa relação horizontal, que é a nossa relação com as pessoas. E se você pega uma linha vertical e você traça uma linha horizontal, você forma uma cruz. E Jesus é essa conexão, irmãos. Jesus é o elo que nos une a Deus e ao nosso irmão. Isso aqui é poderoso demais. Eu não sei se você está me entendendo bem, se você está dando glória a Deus aí, porque eu estou com vontade de dar glória a Deus aqui, porque Jesus, ele é o elo que nos une a Deus e aos nossos irmãos. Nós estamos unidos, eu e você, mas nós só estamos unidos por causa de uma pessoa que nos une. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E por que a gente está unido? Porque o mesmo Espírito que está em mim está em você. Nós temos o mesmo Espírito. Ó, o que a gente tem em comum, eu e você? Nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Pai e nós vamos para o mesmo lugar. Então eu e você temos pelo menos três coisas em comum. Nós temos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo Pai e nós vamos para o mesmo lugar. Então isso faz de nós o quê? Isso faz de nós irmãos. Irmão que tem o mesmo Espírito, o mesmo Pai e moram na mesma casa, ainda que a gente não mora, mas a gente vai morar na morada celestial. Isso faz de nós irmãos. Então isso é uma coisa formidável. Jesus é o elo que nos une, irmãos. Louvado seja o nome dele para todo sempre. Então, aqui, irmãos, essa reflexão é simples e poderosa, tá? O que você espera colher, você tem que plantar, você tem que semear. Então, se você pode abrir portas, abra portas. Eu me lembro que, eu me lembro uma vez que eu trabalhava numa empresa, trabalhava na empresa RAC. Eu trabalhava na manutenção mecânica. Eu trabalhava como eletromecânico nessa empresa, tá? Trabalhei lá desde os meus 14 anos. Chegou o tempo de eu sair daquela empresa, eu estava com 18 anos, aproximadamente, quase 19 anos.
Foi pouco tempo antes de eu me converter a Cristo. E eu estava nessa empresa. E eu queria sair da empresa, certo? E aí eu pedi para eles me dispensarem e tudo mais. Estava querendo sair. Só que tinha um rapaz que estava trabalhando em um outro setor. E eu conversei com ele, não me lembro agora o porquê, mas eu conversei com ele para perguntar se ele não queria ocupar a minha vaga, se ele não queria trabalhar lá na manutenção, aonde eu trabalhava, que era um setor mais difícil de entrar, era um setor um pouquinho mais seleto, você me entende? Você trabalhar na área de produção de uma empresa é muito mais fácil do que você trabalhar em uma área de manutenção. Na área de manutenção é mais difícil, você precisa de uma indicação, você precisa ter alguns cursos. E eu conversei com aquele rapaz e acho que ele tinha um curso de medição, alguma coisinha, e eu me dispus a ensinar a ele o meu trabalho e a recomendar ele para o meu chefe. E assim eu fiz. Eu fui lá, recomendei ele para o meu chefe. Detalhe, ele tinha acabado de entrar na empresa e eu, na época, não era crente, mas eu senti de fazer isso por esse rapaz. Conversei com ele, gostei da pessoa dele, conheci ele, fui e falei: pô, cara, vou te recomendar para o meu chefe e eu te ensino o trabalho. Eu vou sair da empresa, você fica no meu lugar. Lá na manutenção, paga mais, você vai receber um salário melhor, vai ser melhor para você. Você quer? Ele quer, pô, se você me ajudar, ele ficou lisonjeado, porque eu estava ajudando ele, abrindo uma porta para ele, sem assim a gente ter uma amizade mais firme. Ele tinha acabado de entrar na empresa, sabe? Aí assim eu fiz. Aí ensinei o serviço a ele, ele recebeu um aumento. Quando eu saí da empresa, eu fui lá despedir dele, ele me agradeceu, estava com um sorriso de orelha a orelha porque tinha recebido um aumento e eu saí da empresa. Irmãos, o tempo passou, o mundo girou, eu fiquei desempregado e comecei a buscar emprego. Comecei a buscar emprego nas empresas. Nessa época eu já era crente. Eu fiquei desempregado. Eu já tinha aceitado Jesus, passou aí alguns anos, e eu comecei a buscar emprego. E aí, olha o que que aconteceu. Eu queria entrar numa empresa aqui da cidade chamada Aga. E eu orei a Deus para mim entrar naquela empresa. Fui lá e coloquei o meu currículo na Aga. Aí, enquanto eu estava orando no monte, a Aga me ligou, me chamando para uma entrevista. Eu glorifiquei a Deus, agradeci demais a Deus e falei: Senhor, eu estou indo certo da vitória, porque eu estou orando para entrar nessa empresa e o Senhor me abriu essa porta. Beleza. Quando eu cheguei lá na empresa, fui até o setor de RH, eles pegaram meu currículo e falaram assim: Rafael, nós vamos te levar para conhecer a empresa porque a vaga é sua, tá? Você vai trabalhar no setor de estamparia e nós vamos levar você para conhecer a empresa lá dentro. Eu falei, poxa, que maravilha, Deus abriu as portas. Quando eu vou com a menina do RH conhecer a empresa por dentro, ela me leva até o setor que eu vou trabalhar. Nesse setor, ela me apresenta o encarregado. Sabe quem era o encarregado do setor? Aquele mesmo cara que eu abençoei anos atrás na empresa que eu saí, lá na Hack. Quando ele me viu, ele abriu um sorriso de orelha a orelha, veio até a mim, apertou a minha mão, falou bem-vindo, Rafael. Eu falei, cara, você está aqui? Ele falou, estou aqui trabalhando. Eu saí lá da Hack, consegui uma vaga de emprego aqui. Aqui eu me tornei encarregado e eu estava precisando de pessoas para trabalhar comigo. Quando eu vi o teu currículo, eu selecionei você e falei, eu quero esse rapaz para trabalhar comigo. Por que que ele fez isso? Porque lá atrás eu abri uma porta para ele quando eu podia abrir. Aí agora, quando ele estava na condição de abrir uma porta para mim, ele fez a mesma coisa. Ele abriu uma porta para mim. Deus usou a vida dele. E ele abriu uma porta para mim ali na Aga. E eu entrei na Aga, trabalhei com ele durante anos, tá? E ele sempre ali, a gente sempre cooperando um com o outro, sabe? A gente sempre abençoando um ao outro no trabalho até o dia que eu saí da Água. Tá? Ali na Água eu cresci, trabalhei, prosperei, Deus me abençoou, portas se abriram para mim ali. Inclusive foi até nessa empresa que eu conheci
que eu vi pela primeira vez a minha esposa porque ela trabalhava lá. Depois a gente veio a se conhecer melhor na casa do Senhor. Mas enfim, aquilo que você quer que os homens façam para você, faça você primeiro. Imagina você se eu tivesse prejudicado esse rapaz em algum momento lá atrás. Agora ele teria o poder de abrir porta para mim ou fechar porta para mim. E se eu tivesse fechado portas para ele, talvez ele teria fechado portas para mim também. Amém? Então, irmãos, realmente o que Jesus nos ensina funciona na vida. Nem todas as pessoas vão ter essa reciprocidade, você sabe disso. A gente não somos ingênuos. Vai ter aqueles que você vai fazer aquilo que você quer receber, você vai tratar bem, e essa pessoa talvez vai te devolver o mal. Isso acontece por quê? Porque Jesus mesmo disse: o ser humano é mau. Pessoas afastadas de Deus vão receber o bem de você e vão te pagar com o mal. Mas não se importe com isso. Continue fazendo aquilo que Jesus ensinou, porque lá no final você receberá a verdadeira recompensa, que é uma porta aberta no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Uma porta aberta no céu. Enquanto você faz o bem aqui, ainda que esse bem não seja recíproco, tá? Você trata os homens da maneira que você quer ser tratado, e nem sempre você é tratado de igual modo, não se importe com isso. Apenas faça o que Jesus ensinou. Siga os ensinamentos do mestre. Vai fazendo o que Jesus falou, porque quando chegar lá no céu, a porta vai estar aberta para você entrar. Amém, irmãos? Então, basicamente é isso, tá? Jesus conclui esse bloco de ensino mostrando que o relacionamento vertical e o relacionamento horizontal estão conectados e você pode estar em qualquer uma dessas situações que a gente viu no versículo 7. Você pode estar de um lado da mesa ou de outro lado. Você pode estar do lado de fora da porta ou você pode estar do lado de dentro da porta. Você pode ser o que está buscando algo ou você pode ser aquele que tem algo que alguém está buscando. Então Jesus coloca a gente nessa condição, tá? De eu e você tratarmos bem da forma como queremos ser tratados a todos os homens, porque disso também depende o nosso relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Que essa reflexão e essa aula poderosa possa ficar na nossa mente, que nós possamos frutificar isso e levar esse entendimento para a prática. Glória a Deus. Para a gente não perder o costume, a gente tem ainda 3 minutos aqui da aula. Eu vou ler com você o quadro que eu coloquei aqui, tá? O quadrinho que eu escrevi, para a gente poder fechar essa aula, tá bom? Em nome de Jesus. Você está comigo ainda aí, irmão? Dá um glória a Deus aí se você está comigo ainda. Amém? Eu quero tornar essa aula para você o mais humanizada, digamos assim, possível. Eu não quero que você tenha uma aula monótona, uma aula que vai te dar sono, uma aula chata, não. Quero que você assista essa aula com o seu espírito alerta, vivo, tá bem? Então, por isso eu fico mexendo com você, mandando você dar um glória, ainda que você sabe que eu não vou ouvir. Mas sabe o que você faz? Escreve glória no comentário dessa aula, que aí eu vou saber que tá funcionando, que tá dando certo, tá te ajudando, tá bom? Então vamos ler aqui, ó. Este versículo é a famosa regra de ouro, tá? Que Jesus afirma ser o resumo da lei e dos profetas. É a forma ativa do amor, não apenas evitar o mal, mas praticar o bem. Quando Jesus ele fala, irmãos, que essa é a lei e os profetas, o que Jesus está dizendo? Ele está falando que tanto os livros da lei, né, tanto os 10 mandamentos, como os ensinamentos dos profetas falam disso, de bom relacionamento com Deus e bom relacionamento com os homens, tá? É isso, basicamente, de uma forma bem resumida, é isso que Jesus quer dizer quando ele fala, essa é a lei e os profetas. Futuramente a gente vai aprofundar isso aí, tá bom? Craig Kenner, renomado especialista em contexto judaico do Novo Testamento, observa: enquanto os rabinos diziam, não faças ao outro o que não queres que te façam,
Jesus eleva o padrão. Faça ao outro o que você deseja receber. Essa é uma das partes mais difíceis do cristianismo, pois agir dessa maneira com amigos e conhecidos, apesar de não ser fácil, é uma tarefa que conseguimos fazer. Mas esse tipo de tratamento deve alcançar até aqueles que declaram-se como nossos inimigos. Então isso aqui é brabo. Aquelas pessoas que nos fazem mal. Devemos orar por elas e tratá-las da maneira que gostaríamos de ser tratados, acreditando que Deus nos recompensará por isso. Tá? Então, irmãos, por que eu coloquei essa fala aqui? Que realmente é uma parte muito difícil do cristianismo viver isso que Jesus ensinou. Porque a gente tratar pessoas assim, que são amigas, é mais fácil do que tratar aquela pessoa que fala mal de você. Sabe aquela pessoa que fala mal de você? Você tratar ela da forma como você gostaria de ser tratado é, di é difícil, porque a pessoa tá falando mal de você. Você tratar ela bem, você tratar ela com um bom dia, você, sabe, abençoar a vida dela, é difícil, porque ela é uma pessoa que fala mal de você. Eu gosto de usar esse exemplo do falar mal, porque é muito comum isso acontecer. Mas eu e você devemos orar por essa pessoa, tá? Principalmente, e tratá-la da maneira que gostaríamos de ser tratados, acreditando que Deus nos recompensará por isso. Então, o seu foco está em Deus, não está na pessoa. Olha, irmãos, recentemente eu fui a uma casa para poder fazer uma bainha de uma calça. Eu fui a uma irmã da nossa comunidade aqui, pedi para ela fazer a bainha de uma calça para mim, fazer uma bainha de um terno. E lá, conversando com a irmã, eu tive a triste notícia de que uma outra pessoa, uma outra irmã, havia falado mal da minha pessoa com essa irmã que costura. E ela falou mal da minha pessoa. E essa irmã me contou porque ela disse assim: Eu não acredito no que ela falou, no que a outra pessoa falou. Eu não acredito porque a gente percebe que você não é assim como essa pessoa descreveu. Aí eu fiquei pensando: Meu Deus, a gente faz um esforço tão grande para ficar bem com todas as pessoas, mas ainda há aqueles que falam mal da gente, por mais que a gente tente agradar a todos. E aí eu fico pensando, essa pessoa que falou mal da minha pessoa, de mim, eu tenho que tratar ela igual eu sempre tratei, antes de eu saber que ela falava mal de mim, sabe? Eu preciso continuar tratando ela bem. Bom dia, boa noite, Pai do Senhor, boa tarde, tá tudo bem? Como é que tá a família? Inclusive, essa pessoa, até essa semana que estava falando mal de mim, essa semana me procurou para me fazer uma visita em um parente dela que está enfermo. E você acha que eu não vou porque ela está falando mal de mim? Claro que eu vou. Eu vou chamar um outro presbítero e nós vamos lá fazer a visita, vamos orar, vamos abençoar a casa, como se não tivesse acontecido nada. Porque eu vou orar por ela, sabe? Porque essa irmã tem esse defeito de falar mal das outras pessoas. Então, o que eu devo fazer por ela? Eu devo orar por ela. Porque se eu estiver cometendo algum erro, eu espero que as pessoas orem por mim. É isso que eu gostaria que fosse feito. Ah, eu estou falhando aqui, eu estou errando, eu tenho uma falha. A gente não pede oração quando a gente tem uma falha. Ah, irmão, ora por mim nisso aqui. Ah, irmão, ora por mim naquilo ali. A gente não pede oração. Então, se eu espero que as pessoas orem por mim por causa das minhas falhas, eu devo fazer a mesma coisa. Orar pelas pessoas quando eu percebo que elas têm falhas. Então, eu vou orar por essa irmã aqui. Que vou esperar que ela mude e eu tenho certeza que mesmo que ela não mude, Deus vai me recompensar pelo que eu estou fazendo, orando por essa irmã e procurando tratar ela bem. Eu quis colocar aqui uma experiência própria que eu vivi, para que você perceba que não é só você. Todo mundo passa por situações como essa e você precisa aprender a lidar com isso da forma que a Bíblia ensina. Amém, meu irmão, minha irmã? Glória a Deus. Então, irmãos, nós concluímos aqui essa aula, esse bloco, tá bom? Aonde a gente aprendeu muito, tá? Se você aprendeu muito nesse bloco, assim como eu aprendi, coloca aí no comentário o que você aprendeu, vai ser um prazer eu ler cada comentário aqui, a gente aprofundar
nesses assuntos, tá bom? Deus abençoe sua vida. Se tiver dúvidas, não deixe de perguntar, tá bom? E na parte da próxima aula a gente vai pegar o segundo bloco, onde a gente vai falar sobre o perigo dos falsos profetas. Você não pode perder essa aula, ela está muito boa também, esse estudo sobre falsos profetas está muito bom. Então não perca, tá bom? Vamos continuar crescendo e avançando para a glória do nome de Deus, tá bem? Deus te abençoe, até a próxima aula.